exército ser acrescido de pessoas, a fim de que nós possamos alcançar pessoas que precisam da graça de Deus. É uma questão bastante específica, né? Quando nós pensamos na questão penitenciária, na capelania prisional, é bastante específica, mas ela é bem abrangente no seu desenvolvimento, né? A questão da exclusão social, são pessoas que de fato estão fora do contexto social, são pessoas que são abominadas pelo social. A igreja não deve seguir esse mesmo padrão de abominação e abominados, independente do que o camarada tenha feito, se ele roubou um saquinho de pipoca, ou se ele assaltou um banco, ou até mesmo se ele estuprou e matou alguém, seja o que for. Ele é um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele precisa conhecer a graça do Senhor, ele precisa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Isso não vai significar que ele, a partir do momento que ele é perdoado, ele não tem mais que arcar com as responsabilidades que lhe são impostas pelo crime que ele cometeu. Mas nós precisamos pensar no cumprimento da grande comissão, e a grande comissão é bastante específica. Ela diz que nós devemos pregar o evangelho a todas as criaturas. Não existem grupos de exclusão quando nós pensamos em grande comissão. Se você souber onde estão reunidos os satanistas e você quiser fazer um trabalho para poder alcançá-los para a graça de Deus, pode fazer, porque é de Deus, né? Às vezes a gente pensa, mas tem gente que não quer, e de fato eu sei disso. Lá no Espírito Santo tem um cidadão, e você já deve ter ouvido falar dele, o senhor Luiz Hovard. Ele é conhecido no Brasil como o Papa do Diabo, e ele tem a sua base ali próxima de onde eu pastorei, inclusive no morro, né, que é colado ao morro que eu pastorei. O pessoal da Avalanche todo conhece, porque faz parte da atividade prática desse pessoal visitado. Então eu entendo que o seu Luiz é responsabilidade minha, de alguma forma, mesmo sendo chamado de Papa do Diabo. E eu comecei a visitá-lo. Visitei a primeira vez, visitei a segunda, me convidou para entrar, eu entrei lá na sala, vi o caixão que ele tem na sala, uma coisa louca. A casa dele é toda vermelha por fora e preta por dentro, né? Uma coisa de maluco mesmo. E aí teve uma hora, já na segunda, na terceira visita, que ele me disse o seguinte: pastor, vem cá, você gosta de Deus? Eu falei, eu gosto, claro que eu gosto de Deus. Você quer ir para o céu? Eu falei, com toda certeza. Ele falou, pois é, pastor, eu gosto do diabo e quero ir para o inferno, então me deixe em paz, né? Em outras palavras, ele fez uma opção, que é o direito dele. Isso não pode interferir, quer dizer, ali ele não selou o destino dele. Pelo menos existe a possibilidade ainda de Deus mudar a visão dele. Então eu não posso, por causa disso, abandoná-lo. Porque o cara é satanista, porque ele mata bode, porque ele vai no cemitério, até porque eu já fiz tudo isso também, dos 12 até os 28, dentro das macumbas da vida lá em São Paulo. Cansei de pular o muro do Vila Formosa, tomar sangue misturado com cachaça, arriar oferta para Exu e essas coisas todas, e nem por causa disso Deus me excluiu. Então nós não podemos excluir ninguém, inclusive os presidiários, porque ali dentro do presídio, irmãos, pode acreditar, tem muita gente que precisa, isso você sabe, né? Pode acreditar, é ótimo, você sabe disso. Muita gente que precisa da graça de Deus e que pode ter uma vida transformada. Quando nós pensamos, não, deixa aí, enquanto nós pensamos na atividade prisional, nós temos que pensar em outras, como em outras áreas também, a importância e a relevância da integração institucional. Quer dizer, algumas instituições, elas precisam, e você tem que ter essa visão bem clara, para que você não seja bitolado ao ponto de pensar o seguinte: não, esse trabalho aqui, esse aqui é o meu presídio, essas aqui são as minhas ovelhas, então a igreja do irmão fulano de tal, olha, se você quer fazer um trabalho, você vai procurar sua própria cadeia, que essa cadeia aqui é o seguinte, essa cadeia é minha, o que a pastora estava falando ali, esses craqueiros, esses nóia aqui são meus, essas ovelhas são minhas. E não é assim. Trabalhos dessa natureza, eles precisam e devem ser realizados com uma integração institucional. E quando eu penso em integração institucional, não estou me referindo só à igreja, não. Inclusive outras organizações também. Por exemplo, lá no Espírito Santo eu estou integrado e completamente integrado com a Secretaria de Justiça, né? E esse trabalho tem sido muito legal. Nós criamos lá na Secretaria de Justiça uma equipe que nós chamamos de Grupo
profissional de apoio socioespiritual. O que é isso? É um grupo de pessoas, e aí agora você vai se escandalizar de novo comigo. Nesse grupo tem eu, tem uma missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem um pastor da Assembleia de Deus, o líder da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e um padre da Igreja Católica. E nós então interagimos, não nas questões espirituais, porque é claro que eu penso, do ponto de vista espiritual, completamente diferente de alguns desses parceiros aí. Mas do ponto de vista prático, de ação social dentro da prisão, e a nossa função lá é garantir o acesso de instituições religiosas aos presídios. Essa relação ela é muito produtiva, é muito boa. Hoje nós temos cursos de capacitação que nós ministramos lá, dentro do mundo prisional, para instituições. Por exemplo, se você estivesse no Espírito Santo e você quisesse fazer um trabalho no presídio, você teria que passar por este grupo. Você seria cadastrado neste grupo, você receberia as orientações desse grupo, capacitação desse grupo, e aí você iria para dentro do presídio para poder fazer o trabalho ao qual você se propõe a fazer. Deu para entender isso? Então nós temos que quebrar um pouquinho essa visão, porque às vezes a gente pensa, né, que porque nós somos evangélicos, não, eu sou evangélico, eu só fecho com evangélico, eu só ouço música evangélica, eu papapá evangélico, eu gospel. Tem que tomar cuidado com isso, queridos. É claro que cada um tem um pensamento bastante seu sobre essas questões, mas nós precisamos entender que a nossa relação religiosa ela vai se fazer muito mais produtiva se nós estivermos na relação com as pessoas da sociedade. Porque se eu penso diferente, então quando eu sair para comprar pão, por exemplo, eu vou ter que procurar uma padaria que o padeiro seja evangélico, né? Senão corro o risco de comer um pão que foi consagrado ao diabo, alguma coisa dessa natureza. Ok? Vamos aí. Ministério em prisões então. Então aí a gente sintetizou um pouquinho do que a gente entende que seja o ministério em prisões. Ele propõe à luz do Evangelho de uma consciência crítica, a conscientização e sensibilização dos encarcerados, do sistema penitenciário, da sociedade, da igreja e dos próprios agentes de capelania sobre a situação do preso. Você percebe que ele é muito mais abrangente do que somente o preso. Quando você quer fazer um trabalho em presídio, você tem que estar disposto a se relacionar com todas as pessoas que fazem parte do universo do preso, e nessa relação com essas pessoas que fazem parte do universo do preso, você cumpriu o seu papel de atalaia do Senhor. Então você está ali evangelizando os presos, mas também fazendo um trabalho com os agentes. Lá em Belo Horizonte, a Mônica, que é a nossa missionária nessa área, ela tem um trabalho de segunda a sexta nos presídios. E um dos dias no meio da semana, o trabalho dela não é com presos, é com agentes penitenciários. E é um trabalho que já se tornou bastante importante naquele contexto ali, trazendo inclusive resultados. Lá no Espírito Santo nós estamos sonhando, eu ainda não levantei o grupo, quem sabe o Avalanche vai até me ajudar nisso, a fazer um trabalho com as pessoas que visitam os presos na fila da visita. Porque é uma necessidade também, e às vezes nós, dentro da nossa visão um pouco bitolada, nós entendemos que temos que ir lá para dentro, falar com o preso, e a gente esquece de tudo aquilo que tem no caminho. Então é ide e pregar o Evangelho, enquanto no original grego, o ide, ele não está no modo imperativo como nós lemos no português, ele está no gerúndio, né? E no gerúndio, uma tradução melhor para esse texto da grande comissão seria: enquanto você estiver indo, pregue o Evangelho a toda criatura. É por onde você passar. Você não tem que sair daqui e ali, eu vou fazer um trabalho de evangelismo naquela ilha. Você sai daqui até a ilha, você encontra 200 mil pessoas no caminho. E aí você não fala nada para ninguém, você não aborda ninguém. E quando você chegar na ilha, você começa o seu trabalho. Deu para perceber isso? Temos que estar preparados, pensando desse jeito, para que haja uma resposta adequada e libertadora, elaborada e trabalhada por todos os envolvidos na questão penitenciária, visando conquistar efetivamente a libertação espiritual e a integração dos cidadãos, ora presos na sociedade maior, então mais justa e fraterna. Trazê-los de lá para cá transformados, trazê-los de lá para cá por causa da graça de Jesus Cristo, com uma nova mente, né? Que eles passem pelo processo da metanoia. Metanoia é um termo grego que quer dizer mudança de mente. Que eles possam mudar a sua mente e a partir daí mudar o seu coração e ter um novo significado
para a família, para ele próprio, para a sociedade e por todo o contexto que ele vive. Algumas estratégias, nós vamos ver algumas coisas bem rápidas, porque não existe uma regra. Eu queria dizer para você que, apesar de ter cursos dessa natureza, cada realidade é uma realidade diferente. E o bom ministro do Evangelho, ele tem que se adaptar às realidades. Ele tem uma base, um padrão que é básico. E a partir daquele padrão, então, ele desenvolve algumas questões. Vamos lá, fundamentação bíblica teológica. A ação do Evangelho com os presos está fundamentado na Bíblia. Tem a grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É fundamentado na Bíblia que nós estejamos indo até onde eles estão para poder falar para eles da graça de Deus. Todos os homens, todas as mulheres necessitam estar dentro deste contexto da grande comissão. Portadora da verdade, a igreja tem a verdade, nós acreditamos nisso, né? Tem alguém aqui que pensa que existe uma outra verdade absoluta que não seja aquela que nós vivemos? Eu falei aqui de manhã de 4 verdades, né? A minha verdade, a sua verdade, a verdade de Deus e a verdade que ele detém o poder. Mas qual é a verdade absoluta de todas essas? É a verdade de Deus. Eu posso estar errado, né? Ou será que eu não estou errado? Será que eu não posso estar errado? Claro que eu posso estar errado, não nas questões absolutas, mas a igreja é a portadora da verdade, é a igreja do Senhor, não a igreja instituição, mas nós enquanto igreja, que vamos até Ele para poder falar da verdade, e a verdade, segundo João, ela liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando nós pensamos nessa liberdade aí, nós estamos pensando na liberdade dos ferros, de fato, mas pensamos muito mais numa outra liberdade que ele precisa ter, né? Precisa ser libertado do pecado, precisa romper com algumas questões que ele convive na vida toda, para que ele possa ser feliz. Portadora de esperança. Só a igreja pode levar uma esperança genuína aos encarcerados. De novo, quando eu falar igreja, não estou me referindo à instituição, estou me referindo a nós. Só nós, enquanto crentes em Jesus Cristo, enquanto homens e mulheres de Deus, podemos levar uma esperança, porque Jesus Cristo é a única esperança. Nós sabemos disso. A igreja ela não é um caminho, não é um topo de uma montanha, onde as pessoas podem chegar vindo de qualquer direção e vão chegar de qualquer forma lá em cima. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o único caminho que conduz a Deus. Você entende de outro jeito? Porque não tem outro jeito para a igreja entender. Você pode ser tolerante com um monte de coisa, você pode respeitar um monte de posições, mas a palavra de Deus diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. E a igreja é portadora de misericórdia. E misericórdia, uma melhor definição para a palavra misericórdia seria cessação de castigo merecido. Tem gente que confunde misericórdia com graça. É quase igual, mas não é a mesma coisa. Graça é receber aquilo que você não merece, e misericórdia é você não receber aquilo que você merece, né? E a misericórdia é muito importante. O camarada está preso, de repente ele matou alguém. Por exemplo, eu digo com muita tristeza, mas no meu currículo passado, eu fui processado 2 vezes por homicídio. Fui processado por tráfico e fui processado por roubo. Então, do ponto de vista humano, se eu estivesse em algumas cidades lá da Ásia, dos Estados Unidos, talvez eu estivesse no corredor da morte, eu já teria morrido. Mas eu alcancei a misericórdia de Deus, a misericórdia que me perdoou. Eu sei que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Eu sei que quando eu fui perdoado, algumas coisas eu deveria de fato dar conta, restituir. Mas como é que se restitui uma vida? Isso é muito difícil. E aí a gente precisa mostrar para o preso, e eu quero dizer para você, com o conhecimento de quem viveu essa realidade. Às vezes é muito difícil lidar com isso. Eu só consegui lidar com essas questões quando eu fui completamente sarado por Deus. Quando Deus me mostrou assim, de maneira muito clara: meu filho, descansa, porque você está perdoado, né? Então eu fui perdoado. E a igreja é quem é a porta-voz, a portadora da misericórdia. E o exemplo de Cristo. E Cristo sempre esteve com os menos favorecidos, né? O pastor falou aqui, o Maurício ontem falou uma coisa que é verdade. Aliás, tudo que ele falou aqui foi muito interessante. Ele de fato é uma autoridade no assunto.
né? Mas quando ele disse que o Evangelho do Reino está completamente voltado para os pobres e carentes. Não tenha dúvida quanto a isso. Não é que os ricos não precisem, não é que os melhores favorecidos não precisem, mas o Evangelho do Reino está completamente voltado para aquelas pessoas que vivem em miséria, em todos os aspectos, né? E um preso, ele está vivendo numa situação de miséria absoluta. Se eu fosse contar, é porque eu não tenho muito tempo, eu tenho que terminar antes das 7h30. Eu prometi que eu terminava antes das 7h30. Então eu não tenho muito tempo, mas se eu contasse algumas das histórias que eu vivi no presídio, você ia ficar picado. Aliás, não, se você quiser, tem alguns exemplares de um livro meu ali, você pode adquirir para poder ler. Algumas situações muito difíceis, é o fundo do poço, é a miséria. Quando eu cheguei no Carandiru, tinha uma frase escrita assim numa parede, nunca me esqueço disso, foi em 1980, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. Estava escrito assim: caldeirão do diabo. E aí, quando eu fui para a penitenciária em Salvador, também tinha uma frase, estava escrito cemitério dos vivos. Então é exatamente mais ou menos por aí que as coisas, exatamente por aí mesmo que as coisas acontecem. Bom, para você trabalhar no presídio, agora você vai ter que ir devagar, que tem umas imagens aí que a gente vai ter que selecionar, falou? Tem umas paradas aí que é meio forte. Ó, tem umas imagens aí que são fortes, eu quero consultar vocês, eu posso passar? São muito fortes, mesmo assim? Então tá. Vamos lá. Características de um presídio. Primeiro, funcionamento de um presídio. Você quer fazer um trabalho no presídio? Você tem que conhecer, você tem que saber como é que o presídio funciona. Por quê? Porque não é você que vai ditar as regras lá. Inclusive eu quero dizer que eu tenho esse material para em Word. Eu vou deixar com o Daniel, qualquer um que quiser, viu, Daniel? O pessoal do arco aí, valeu? Qualquer um que quiser depois pode pegar com ele em Word, isso tudo que a gente está falando. Ali eu só estou colocando as guias, mas o que eu estou falando está no material. Você precisa saber como funciona o presídio, porque você não vai chegar e implantar o trabalho do seu jeito, não existe isso. O presídio, ele tem regras, ele tem algumas coisas que você tem que seguir, alguns padrões operacionais do presídio dizem respeito diretamente a alguém que vai entrar no presídio. Você tem que se submeter. Se você não quer se submeter a essas regras, é melhor que você nem vá. Porque se você arrumar uma confusão, você pode atrapalhar o trabalho de uma outra pessoa que queira fazer depois, porque ele já vai gerar um clima ruim, e aí é assim que acontece, né? Aí você bate de frente, por exemplo, com a direção do presídio, ela não deixa você entrar, e ela, apesar de nós termos o direito, é um direito constitucional, artigo 5º da Constituição, artigo 124 da Lei de Execuções Penais, nos dá o direito de entrarmos e fazermos o trabalho, bem como do preso de receber o atendimento. Mas aí, isso tudo fica submetido às regras do presídio. Se o diretor achar que você não vai entrar, não adianta você entrar com pedido, porque você não entra. E pior do que isso, você atrapalha um grupo que em outro momento gostaria de fazer trabalho e não vai conseguir, porque o diretor ele vai botar tudo num saco só. Você sabe como funciona, né? Pessoa que não conhece a igreja fala: isso aí tudo é crente. E aí nesse pacote ele bota tudo, ele bota mormon, testemunho de Jeová, evangélico, protestante, tudo é uma coisa só, tudo é crente. E ele acha que as coisas são todas iguais. Tipos e características de estabelecimento penal. Existem vários tipos de estabelecimento penal, não é a mesma coisa. E você tem que conhecer a diferença e as características dele, para que você possa desenvolver um trabalho que seja excelente. Por exemplo, você vai trabalhar numa penitenciária e numa casa de detenção. Qual é a diferença? A diferença é que a casa de detenção, teoricamente, é para presos transitórios, presos que pela lei deveriam ficar lá no máximo 181 dias, né? E se você vai trabalhar numa penitenciária, é um lugar onde tem presos em cumprimento de pena. Então qual é a diferença no nosso trabalho que isso pode ocasionar? Eu vou fazer um trabalho numa penitenciária, eu posso fazer alguma coisa mais elaborada, que tem desdobramento, tem continuidade. Numa casa de detenção, eu falei 181, mas é 81 dias. Numa casa de detenção, por exemplo, você tem que fazer um trabalho que seja dinâmico, porque provavelmente você corre o risco de chegar na semana seguinte e não encontrar o mesmo público que você encontrou na semana passada. Então você tem que conhecer essas características, né? As modalidades de pena também, tem vários tipos de modalidade de pena, desde cumprimento de pena, assim, pena alternativa,
como pena de detenção, pena de reclusão, RDD e outros dessa natureza. Cada um deles tem uma característica. O RDD é aquele que normalmente você não consegue alcançar. É o regime disciplinar diferenciado. Aí depende muito da administração do presídio, que via de regra não vai deixar você ter acesso. Vamos ver algumas cenas agora, que não são fortes não, mas só para a gente ver. Essa daqui é a penitenciária de cima ali, é a penitenciária Lemos de Brito. Ali você está vendo uma cena interna, uma visão interna do corpo 4. Ali é ela, por fora, ela é redonda, e do lado ali, você está tendo uma visão ali do corpo 4. Foi naquele lugar ali que eu fiquei 4 anos, naquele hotel. Tá louco, eu não gosto nem de nada. O negócio ali, o bicho pega legal. Então ali é uma penitenciária, onde ficam pessoas cumprindo pena. Normalmente quando o camarada chega ali, ele já sabe que ele vai ficar ali no mínimo por baixo 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Então ele já chega já calminho. A diferença, inclusive, da forma que lidam os presos que estão numa penitenciária e os presos que estão no CDP ou numa casa de detenção. Porque o camarada, quando chega na penitenciária, ele já passou por todo o processo que culminou com a sua pena. Então ele já sabe o que ele tem que cumprir, ele já sabe que ali não tem jeito agora, ele tem que segurar a onda ali. Quanto mais ele fizer de errado, mais ele vai se complicar. Então os caras são mais tranquilos. Já numa casa de detenção, ou num CDP, que é um centro de detenção provisória, o camarada chega. Então, a primeira coisa que ele quer fazer é o seguinte: ele quer ganhar moral no meio dos caras. Era assim no Carandiru. Todo preso que chegava ia direto para o pavilhão 9. Por isso que o pavilhão 9 tem essa fama, era o mais complicado, porque é onde ficavam os primários. Então o cara chega, às vezes um menino de 20, 21 anos, 22 anos, ele quer mostrar que é bandido, para poder ganhar moral no meio dos caras. E aí ele apronta todas. E já o pavilhão 8, que fica dentro do Carandiru, é onde estão os que são chamados os reincidentes, né? A pessoa entrou, saiu, voltou, já não fica no pavilhão 9, vai para o pavilhão 8. Então os caras já são mais tranquilos, porque já não precisa desse status, que já tem esse status naturalmente. Deu para entender isso? Essas coisas são importantes saber, queridos. Claro que numa palestra de 1 hora a gente não consegue passar esses detalhes todos, mas é importante que você conheça esses detalhes para você saber qual o tipo de abordagem. Você chega, por exemplo, num pavilhão 9, agora graças a Deus está extinto o Carandiru, você já sabe que aqueles caras é tudo malucão, tudo chapadão, você já vai ficar mais atento com eles. Já no pavilhão 8 você já fica mais à vontade, né? Embaixo de Catanduvas, a Federal, foi nessa daí que nós entramos agora, né? É uma das penitenciárias mais seguras do país. É onde o Fernandinho Beiramar fica de vez em quando, né? Ele não fica sempre porque eles têm um critério de deslocá-lo para outros presídios. Tem presídio federal em Mato Grosso, tem presídio federal em outros lugares também. Mas o Catanduvas é considerado um dos mais seguros que existe. Pirajuí, em São Paulo, passa aí, essas são penitenciárias. E ali casas de detenção, São Luís do Maranhão, ali é o CDP de Araraquara. Aquela cena que você está vendo ali, à direita, onde ele está mostrando ali, foi quando houve uma greve de servidores do sistema prisional. E sabe o que os caras fizeram? Botaram os presos todos no pátio e soldaram as portas. Imagina a situação desses homens. Ficaram vários dias naquela situação. Recebiam comida da muralha, os caras desciam comida com cordinha para eles, tinham que dormir ali, defecar ali, fazer xixi ali, não tinham visita e coisas dessa natureza. Foi uma situação degradante. Isso aconteceu em 2006 lá no CDP, Centro de Detenção Provisória de Araraquara. Embaixo a professora Flamínio Fábio, quase ninguém sabe que esse era o nome do Carandiru, só quem já esteve por lá, né? E ela era composta de vários pavilhões, ali você está vendo ali no fundo os pavilhões, né? E ela abrigava de 7.000 a 7.500 presos regularmente, né? Cada pavilhão daqueles tem 5 andares, e cada pavilhão daqueles tem pavilhões ali que abrigavam mais de 2.000 internos. Pavilhão 9, onde aconteceu o massacre, abrigava a época do massacre mais de 2.000 internos. Agora, a alegria de saber que nesse pavilhão 9, com 2.000 internos, tinha o número de crentes presos, não que foram para lá crentes, mas que se converteram, né? Que faziam parte de igrejas. Obrigado. Isso. O pavilhão 9 é esse aqui, ó. Esse aqui é o 9, esse aqui é o 8, esse aqui é o 7, esse aqui é o 4, esse aqui é o 5, esse aqui é o 6 e esse aqui é o 2.
fiquei em quase todos eles, menos nos 5. Então, a alegria de saber lá no pavilhão 9 que no meio de 2.000 presos tinha 300 evangélicos. Quando houve o massacre que culminou com a morte de 111 presos, nenhum dos evangélicos foi ferido, né? E a gente ficou muito satisfeito. Eu tinha saído de lá naqueles dias, quando houve o massacre. Eu fiquei muito preocupado, porque eu conhecia muita gente lá, 4 anos lá dentro. Eu já tinha um relacionamento lá dentro, né? E aí eu liguei para o pastor que coordenava os evangélicos lá, e ele me deu a notícia que de todos os feridos e mortos, nenhum dos que faziam parte do grupo de evangélicos foi morto. E não é porque eles estavam separados, não. Eles estavam no grupo junto com todo mundo. Porque a morte lá, o que aconteceu, inclusive no meu livro eu conto a história do massacre do Carandiru. O que aconteceu lá foi um massacre. Massacre. O pessoal chegou, colocava as armas para dentro da cela assim e rasgava a metralhadora, né? Mandava um preso carregar o outro que estava morto. Na hora que chegava no destino, matava o que carregou também. Coisas dessa natureza. E o número exato não é 111 presos. 111 presos foram os que morreram na hora, sem contar os outros que morreram depois, por conta dos ferimentos que receberam a bala. Foi muito mais gente que foi embora. Vamos lá. Ali, cadeias públicas, né? Um absurdo, eu não sei, aqui no Nordeste isso é muito comum, né? Menores em cadeias públicas. Isso é contra a lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que o menor esteja preso numa cadeia pública. Ele tem que ter um espaço específico para ele, até porque menor não cumpre pena, ele cumpre uma medida socioeducativa, que eu vou dizer para você, eu tive 2 experiências, uma como preso, e eu trabalhei no sistema prisional. Fui diretor da FEBEM no estado do Espírito Santo. Se hoje alguém me perguntasse: pastor, você que conhece os dois, se tiver que cumprir pena, você prefere ir para a penitenciária ou para um lugar onde se cumpre pena, medida socioeducativa para menor? Eu, sem dúvida nenhuma, eu gostaria de ir para a penitenciária, porque a FUNABEM, as FEBEMs da vida são muito piores. Mulheres presas, homens presos. Mulher é uma situação muito difícil. Atualmente eu faço um trabalho no presídio feminino lá no estado do Espírito Santo, e lidar com mulheres presas é muito mais difícil do que lidar com homens, por motivos óbvios. A questão emocional, né? Aquela tal da TPM. Imagina 500 mulheres no lugar se revezando em TPM durante o mês. É uma loucura, né? E o pior é que viver na TPM num contexto como aquele, presa. A mulher, ela já é emocionalmente, ela é bastante vulnerável, né? E num lugar como esse é mais ainda. É por isso que o índice de lesbianismo, o índice de homossexualismo no presídio feminino é muito maior do que no presídio masculino. No presídio masculino existe muito pouco. Já no presídio feminino, eu vou chutar aí, eu não tenho esse dado preciso, mas eu vou chutar sem medo de errar e sem exagerar, no mínimo 70% está envolvido de alguma forma no lesbianismo, por causa da carência afetiva, né? E isso acontece mesmo. O RDD, que é Regime Disciplinar Diferenciado, existe uma parte na legislação que dá direito ao Poder Executivo de colocar o camarada num lugar onde ele fique, ali ele vai ficar separado durante 180 dias, podendo renovar por mais 180 dias. É sozinho, sem televisão, sem nada, sem ver a cara de ninguém. Ele não vê nem a cara de quem coloca a comida para ele, porque quem coloca a comida coloca por um buraco, ele não vê a cara de ninguém. 180 dias que pode se transformar em mais 180. Aquilo mata qualquer um. Se o cara não tiver cabeça, ele sai de lá maluco, né? E delegacias e cadeias públicas, muito normal, muito comum. Normal não, mas muito comum no interior, né? As pessoas às vezes não têm cadeias específicas e mantém as pessoas em celas de delegacia, o que é muito ruim, prejudicial para quem fica lá. Vai lá, filho. Ali é o Carandiru, né? Uma cena aí de uma das alas. Pode passar. Ali alguns números do Carandiru, mas eu vou pular isso porque hoje já não tem mais tanta relevância para nós. Ali o pátio de banho de sol. Era ali que o pessoal descia, e a gente descia ali para poder tomar banho de sol durante o dia. Vai lá. Futebol é a alegria do preso, né? Eles falavam na minha época lá de preso, era o BBB. Eu não vou falar o que é BBB por respeito às pessoas que estão aqui, mas eram as 3 coisas que o preso mais gostava na cadeia, né? E uma delas era a bola, né? As outras 2 eu não vou falar não. Uma delas era a bola. Então o futebol na cadeia é extremamente importante para poder manter a paz entre os internos. Muito embora, para jogar bola na cadeia. Se um dia você for preso
E alguém te conhecer, como convidar para jogar bola, só vá se você souber, porque se você pagar mico lá, os caras atropelam você. Não pode não. Principalmente no Carandiru. Carandiru, os presos jogavam muito bem, inclusive os presos que lidavam com futebol, que eram atletas, eles tinham um tratamento diferenciado. Eles comiam diferente, eles dormiam em um lugar diferente, que eles eram bem cuidados. É mais ou menos o que o Dunga faz com os moleques dele mesmo. Ali, ó, presos da cela, uma cela trancada. Olha a imagem ali. Você já pensou o que esses camaradas estão pensando, tendo uma visão da vida que eles estão vendo? Muitas vezes nós não nos sentimos nem um pouquinho tristes com uma situação dessa. Eu quero dizer para você, alguém talvez diga, pastor, porque você passou por lá. Mas não é só porque eu passei por lá. Minha compaixão, ela abrange todas as pessoas, principalmente esses que estão aí. Não queira saber o que é estar atrás das grades. É uma situação muito difícil. Vai lá, querido. Ali um corredor interno, ali é chamada Rua 10. Rua 10, Carandiru era quadrado. Você viu que a penitenciária de Salvador era redonda. Então Carandiru era quadrado. Para você entender, ele tinha uma edificação no meio, então era corredor em volta, né? Aqui era o lugar que o pessoal entrava, e o corredor do fundo era chamado de Rua 10. Era ali que rolava os acertos de conta. Quando alguém falava, aí, estou indo para a Rua 10, já sabia que o bicho ia pegar. Então eles levavam lá para o fundão, que é o lado oposto, né? Pessoal, polícia, a gente entrava tudo por aqui. Então eles estando na Rua 10 com os olheiros aqui nas esquinas, eles tinham tempo de fazer o que eles queriam. E era na Rua 10 que as coisas aconteciam. No massacre do Carandiru, foi na Rua 10 que aconteceu a briga do Barba, que culminou com todo aquele massacre que nós ouvimos. O massacre do Carandiru, na realidade, não foram os presos que se revoltaram contra a polícia, não. Foi uma briga de internos. Uma briga de internos, na Rua 10. E um funcionário chegou, e o pessoal que estava olhando vacilou, e o funcionário chegou na Rua 10 no meio da briga, e ele quis intervir, e os presos falaram, não se mete não, que a parada não é sua. Funcionário novo saiu correndo e acionou o alarme, e aí gerou toda aquela situação. O que aconteceu? Era a véspera de eleição em São Paulo. O governador não queria confusão naquele dia para não prejudicar a sua posição nas urnas de São Paulo. Aí ele determinou que o coronel, responsável pela ação policial, entrasse e acabasse com o tumulto. Mas São Paulo, polícia e bandido, até hoje né? É coisa assim, mesmo cão e gato, não tem jeito, não tem como estar juntos não. Então quando a polícia recebeu a ordem de acabar com o tumulto, entrou e começou a disparar ele. Na realidade, na hora que eles entraram, um preso tentando se defender, que logo que a polícia começou a entrar, eles jogaram as armas todas pelas janelas. Mas na hora que eles foram subir a escada, os policiais, o preso jogou uma lata de alguma coisa, acho que foi uma lata de óleo, se eu não me engano, e pegou na cabeça do comandante que estava subindo na frente da tropa. Aí o comandante, eles potencializaram aquela situação, é claro, levaram o comandante daquele grupo para o hospital e aí subiram, né? O resultado, vocês sabem que o mundo todo sabe do que aconteceu lá. Aqui corredores externos, aqui é chamado radial. Quem é de São Paulo conhece a Radial Leste, né? Então a radial eram as avenidas que corriam por dentro, mas fora das celas, né? Aqui a muralha, tá vendo? A muralha de 7 metros, aqui as celas, e aqui então você andava por aqui, ó, para poder se chegar nos vários pavilhões. Vai lá. Entradas de alas, né? Ali as entradas das alas, pode passar. Isso aí é pouco relevante, só para a gente entender, né? Lado externo dos pavilhões, centro de Umbanda no pavilhão 9. Dentro da prisão tinha igreja, tinha testemunha de Jeová, tinha adventista, tinha igreja católica, tinha centro de Umbanda, tinha até cultura racional. Quem conhece cultura racional? Cultura racional é uma religião muito doida, tinha lá dentro. Os caras estavam lá, com Manuel Jacinto Coelho, né? Manuel Jacinto Coelho estava lá dentro. Então lá tinham várias religiões. Eu fiz parte desse centro de Umbanda na primeira vez que eu fui no Carandiru, foi em 1980, a primeira vez que eu cheguei lá. Aí eu fiz parte desse terreiro, né? E era um terreiro, como um terreiro na rua mesmo, a galera batucava. Eu tenho um filme aí, aqui não vai dar para passar. Tem um documentário que mostra a candomblé lá dentro, mostra a Umbanda lá dentro. E é como se fosse na rua mesmo. A única diferença é que não tem mulher, tudo é homem, né? A mãe de santo é homem também lá dentro.
Enfermaria, aqui é a enfermaria onde eu trabalhei por 3 anos. Aqui é a enfermaria de pacientes terminais. Isso era no 5º andar, volta um pouquinho aí. 5º andar do pavilhão 4. Porque isso é importante. Ali ficavam os pacientes terminais. Então só ia para esse andar quem já estava morrendo. Normalmente soro positivo, idêntico, né? Ali no Carandiru, nessa época que eu estive lá, nós tínhamos em torno de 1.700 soro positivos no universo de 7.000 presos. Foi quando o Drauzio Varela fez aquele levantamento. Eu estava exatamente naquela época lá. E aí quando o camarada entrava no processo de manifestação da doença, e já no processo terminal, ele ia para o 5º andar, é onde eu trabalhava. Eu tive muitas experiências legais aí, de ver pessoas se converterem na hora da morte. Eu conto até algumas do livro. Ver pessoas que conheceram Jesus Cristo quando estavam à morte. E ali, nessa enfermaria, os presos não queriam trabalhar. Os que iam trabalhar, eles iam mais por causa dos privilégios que tinham, né? Eles tinham acesso a vitaminas, eles tinham acesso a queijo, a leite, porque lá claro, tinha uma alimentação diferenciada, né? Mas, via de regra, os presos não queriam meter a mão nos camaradas que estavam morrendo. E eu não, graças a Deus, já convertido a Jesus Cristo ali, eu dava banho de leite nos caras, limpava o bumbum deles quando eles defecavam, carregava no colo, fazia injeção várias vezes. Eu fiz injeção venosa nos caras e a agulha bateu na minha mão, furou e tal. Mas aí eu colocava nas mãos de Deus e graças a Deus eu não fui contaminado. Mas eu vi muita gente em situação de miséria nesse lugar aí. E nós precisamos lembrar disso também. Aqui é o lado externo, isso aqui é uma cela individual. Eu coloco essa cela aqui porque a última cela que eu fiquei no Carandiru de ser libertado era uma cela exatamente igual a essa aqui. Era individual, mas bastante pequeno. E tudo que eu tinha de acesso à rua era a grade, né? Que me mostrava o cenário ali do metrô que passava e mais algumas coisas que se via do outro lado. Artesanato é uma atividade que os presos, isso em qualquer lugar do Brasil. Isso aqui é quase que um padrão. Muda o cenário, muda os personagens, mas a história é a mesma. Isso aqui é Carandiru, mas no presídio aqui de Recife não deve ser muito diferente não. O artesanato é uma atividade que os presos fazem. E você que trabalha em presídio precisa tomar muito cuidado com uma coisa. O camarada pede para você fazer material para artesanato. E às vezes a pessoa, por não estar orientada, leva. Ele fala, eu estou, por exemplo, precisando de uma serrinha para poder fazer um detalhe aqui no meu barquinho. Tem gente que leva mesmo. Tem gente que leva, parece absurdo, mas tem gente que leva. Como também levar o artesanato para fora. Olha, tem como você levar esse barco para fora, para entregar na minha família e tal? Já houve casos da pessoa estar levando aquilo ali, levando com um catatal, né? Com um catuque, né? O que é um catatal? É um bilhete dando uma ordem, uma voz de comando para uma ação criminosa. Em São Paulo é muito comum, né? Ou até, como aconteceu com o missionário Povoadores, que é Batista, já ouviu falar? Ele fazia o trabalho no presídio. Um dia o cidadão procurou ele, se identificou como crente e disse, olha, eu estou com uma carga de bíblias para entregar no presídio, eu queria abençoar o seu trabalho, agora eu gostaria que o senhor entregasse para o irmão fulano de tal, né? Ele fez um contato comigo, eu queria entregar, e toda a maior inocência levou as bíblias. Na hora que chegou na revista, viram a primeira Bíblia, a Bíblia não tinha miolo, o miolo dela era maconha, né? Então daquelas Bíblias, muitas delas estavam carregadas de maconha. E o irmão só não foi preso porque ele era muito conhecido e respeitado no cenário. Mas via de regra ele desprende. Se você, por exemplo, for visitar um preso hoje e sem querer você tirou o chip do seu celular, colocou no bolsinho da calça aqui e esqueceu, e na hora da revista alguém encontrar, você pode ser encaminhado para a delegacia, porque é crime. Ah, mas eu não sabia, foi sem querer. Vai depender muito do guarda, mas se o guarda quiser consolidar ali o flagrante, você está preso. Precisa ter muito cuidado com isso. Vai lá, visão externa, do lado externo, vai lá. Do lado externo, passa-prato aí. Alguns presos só têm acesso por esse negócio aqui. O camarada bota ali, bate o preso lá e ele recebe, vai. Olho mágico, isso aqui quem tem acesso é policial. E algumas armas apreendidas. Esse é o tipo de arma que eles usam, armas artesanais, por sinal muito perigosas, né? As armas eles deixam enterradas, enferrujadas, cheias de lama, colocam no esgoto, porque eles querem de fato terminar o serviço deles. Se eles der uma facada e não matar o cara pela facada, eles esperam que o cara no mínimo tenha um teto para poder morrer no desdobramento daquilo lá, e de fato é o que acontece. Vai lá. Outras armas aí apreendidas, tá vendo?
Hoje em dia, e já naquele tempo também, se encontrava não só placa artesanal, se encontra já arma de fogo mesmo, pistola, revólver, armas de fogo, algumas delas feitas dentro da prisão e outras que entraram via contrabando, né? Quem é que faz contrabando na cadeia? A visita, o religioso, às vezes, e o próprio agente penitenciário, polícia militar. Então, muitos deles, quando são maus elementos, não quer dizer que todos sejam maus, mas sempre tem aquele que faz esse tipo de coisa. Vai lá. Presídio feminino, eu já falei da situação, né? A maioria das mulheres são presas por tráfico de drogas. É a herança do marido. O marido vai preso e aí ela tem que manter o negócio da família. E ela acaba sendo presa. O índice de presas, né, em presídios femininos. O primeiro é traficante, o segundo é mulher que mata o marido. Né? Tem um número muito grande também de mulheres que matam o marido. E o terceiro é roubo, principalmente o descuido, né, que é o 155. Aquelas mulheres que entram na loja americana, jogam coisa embaixo do vestido. Isso aí é assim também no presídio. Mas o tráfico, sem dúvida, é o maior número. Esse daqui é um presídio lá no estado do Espírito Santo. Essas meninas aí, elas já foram alcançadas pelo Evangelho através de nós também. Crianças, né? A lei, ela faculta a mulher o direito de ter o seu filho, se ela estiver grávida, na prisão, e manter o seu filho com ela até um prazo determinado. Pela lei são 6 meses, mas alguns estados estenderam esse prazo por mais 6 meses e as crianças ficam até 1 ano de idade. Imagina o que é para a criança e para a família viver a primeira fase da vida dentro de um presídio. Vai lá, querido. Atividades sociais são várias, né? Ali um forrozinho ali, isso rola, isso aí não fui eu que fiz não, né? Isso aí é uma atividade de um outro grupo, mas ajuda também a libertá-las um pouquinho daquela pressão que elas vivem dentro do sistema. Passa aí, querido. A solidão, a tristeza, né? E se já é difícil para homem, para mulher muito mais. Pode passar. Ali, não só as mães, como idosas também. Nós temos casos, por exemplo, no Espírito Santo, de ter 3 gerações dentro do mesmo prisão. A vovó do pó, a filha e a neta. Todo mundo envolvido no tráfico, né? Porque não tem esse negócio não. Ah, pastor, mas com 70 anos ela não é inimputável? Não, ela não é inimputável. Com 70 anos ela tem um benefício que pode reduzir a sua pena, mas ela ainda assim, ela cumpre, é uma atenuante, né? Ela cumpre a pena regularmente como qualquer outra pessoa. Vai lá. Os manicômios judiciários, né? Alguém hoje me disse uma coisa que eu achei interessante. Nós estamos ali hospedados em frente ao manicômio que tem ali, né? E alguém falou assim, olha, o manicômio é lá dentro e não aqui fora porque nós somos a maioria. E é uma coisa interessante, ele falou a verdade, porque os caras são loucos do nosso ponto de vista, né? Eu não sei o que é que você já ouviu falar a respeito de saúde mental, mas hoje se questiona muito essa questão de loucura. Existem algumas questões que são patológicas, mas existem outras questões que o cara está vivendo no mundo dele lá. E o manicômio judiciário é um lugar terrível, né? No estado do Espírito Santo nós temos algumas pessoas, quando cometem alguns atos e elas são avaliadas por um psiquiatra, e o psiquiatra entende que ela não pode ficar presa porque ela é inimputável, esse é inimputável. Ele não pode ficar preso, mas aí ele vai cumprir uma medida de internação, uma medida de saúde, né, que normalmente fica a vida toda. E aí você chega num manicômio desse, você vê pessoas que viveram a vida toda lá e que não podem sair porque o médico nunca vai dar um laudo de que ela está apta a voltar ao convívio social. Até porque algumas, se voltarem, de fato vão cometer alguns crimes. Lá fica. Superlotação. Alguém já viu uma cena como essa na vida? Com certeza, se você frequenta presídios, você já viu isso. Superlotação é comum, os presídios estão cheios, em alguns lugares as pessoas têm que fazer rodízio para dormir. Eu já vivi isso na minha vida. Lá no Rio de Janeiro, eu estive preso na Políndia e houve uma fase na Políndia que a gente tinha que fazer rodízio. Enquanto alguns deitavam, os outros ficavam sentados, porque não dá para todo mundo se esticar e malandro não vai ficar se esticando em cima de malandro, né? Que pega mal, né? Então aí alguns tinham que ficar sentados e outros tinham que ficar deitados e faziam um rodízio para que as coisas pudessem acontecer. Vamos lá. Febens e Funabens e outros infernos, né? Isso aí eu já nem falo. Imagina quem tem filhos aí, imagina o seu filho de 15 anos num lugar como esse.
E você não faz ideia como esses meninos são perversos. Perversos. Não estou dizendo que eles são do diabo, nada disso, são perversos. Um adolescente infrator, ele não mede consequências para nada que ele tem que fazer. Tanto é que é muito mais seguro você fazer um trabalho num manicômio judiciário do que num lugar de internação de adolescente em conflito com a lei. Quase sempre, durante um período do ano, 2, 3 ou 4 vezes, eles vão pegar alguns voluntários como reféns. E pastor, eu corro esse risco? Corre esse risco sim. Mas faz parte do pacote, né? Faz parte do pacote. Quando você vai, você sabe que pode acontecer. Mas isso muito dificilmente acontece com adultos. Lá no estado do Espírito Santo, a cada uma tomada de reféns com adultos, nós temos 8 ou 10 tomadas de reféns com adolescentes, né? E é muito difícil. Eles são carentes da graça de Deus. Eles precisam da graça do Senhor. Vai lá, meu filho. Barril de pólvora. A cadeia está sempre para explodir, né? Se diz dos presídios, de modo geral, que o presídio de fato é um barril de pólvora. E um barril de pólvora, a qualquer momento, ele pode se incendiar. Queira Deus que você não esteja lá dentro quando isso acontecer. Quando eu me converti, eu conto essa história no livro. Eu havia voltado de uma fuga. E eu estava na cela de castigo. E 2 irmãs da Assembleia de Deus entraram naquele dia. E eu as vi ali, você viu que é redondo ali, né? Então eu estava numa cela, de qualquer lugar que você estava, você via a cadeia toda. E aquelas 2 irmãs vieram e chegaram onde eu estava sentado na grade, só de cueca. E as 2 irmãs, 2 senhoras chegaram. Uma delas olhou para cima e falou assim para mim: seu Godoy, quando o senhor fugiu da segunda vez, eu pedi a Deus que guardasse sua vida. Eu já tinha tido 2 fugas da penitenciária. E aí eu olhei para ela assim e a reconheci. Ela era a esposa do chefe de segurança da penitenciária. E aí ela falou assim: agora Deus me mandou vir aqui te trazer isso. Me deu uma Bíblia. Eu peguei aquela Bíblia. Eu até confesso que eu peguei aquela Bíblia pensando na utilidade daquele papel macio, né? Que ali na cadeia seria muito útil para mim. Mas eu peguei a Bíblia. Assim que ela me deu a Bíblia, estourou uma tentativa de fuga na penitenciária que culminou por uma rebelião generalizada. Até hoje eu lembro, as 2 irmãs tentando fugir, e os presos, assim começa a rebelião, todo mundo sai quebrando porta, pega, desentoca as facas, polícia já entra dando tiro, então é uma doideira. E as irmãs tentando fugir, tanto é que anos depois eu encontrei essa irmã e lembrando desse caso, ela falou: Godoy, você não faz ideia de como foi difícil para nós aquele dia. Aí ela me disse assim: lembra daquela irmãzinha que estava comigo? Falei: lembro. Ela falou: pois é, ela saiu de lá toda mijada. Foi difícil, você está rindo porque não foi você. Se fosse você, você tinha feito a mesma coisa. Ela urinou de tanto medo de viver uma situação como aquela. Porque é um barril de pólvora. Você está lá dentro, você tem que saber que é isso. Não adianta eu vir aqui romancear para você e falar: irmão, Deus está te chamando para o presídio, a sua alegria. A sua alegria é nada, meu irmão, é luta. Eu não vou romancear, a pastora ali não vai romancear também. Vamos lá para Cracolândia, que é uma bênção. Nós temos o pastor Humberto Machado, que ela conhece, faz um trabalho na nossa instituição lá. O pastor Humberto está tendo sérios problemas de saúde, com disritmia cardíaca e botando sangue pelo nariz por causa do bafo de crack que ele recebe o dia todo. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Se fosse fácil, a gente terceirizava, né? Não é fácil não. Você tem que pagar um preço. Vai lá, querido. Olha lá o preso ali. Características do preso. A gente precisa saber que um preso é um ser humano, né? Criado à imagem e semelhança de Deus. Eu coloquei aquela fotozinha ali só para você saber que é um preso. Qualquer um que olhar aí vai saber que é um preso, né? Vai lá, querido. Ele é alguém que tem necessidades, é um ser humano, igual eu e você. Ele não é pior do que você, nem pior do que eu, e nem tampouco melhor. Mas ele tem necessidades em vários âmbitos. Vai lá. Necessidades espirituais. Qual é a maior necessidade espiritual que um camarada pode ter? Ele diz: salvação. É uma necessidade espiritual. Mas existem outras também. Então de cara você sabe que ele tem necessidades espirituais. Ele precisa conhecer o Evangelho de Cristo. Vai lá. Tem necessidades emocionais. E você, e passa outra também, e necessidades sociais, mais uma, e materiais. Então ele tem esse conjunto. Evangelizar, irmão, é você atuar em todas essas áreas.
Evangelizar não é só você cuidar da questão espiritual, porque eu vou dizer uma coisa para você, talvez você pense diferente, você tem o direito, mas eu quero dizer para você que eu abomino essa visão de isso é espiritual e isso é secular. Eu abomino isso. Na vida do crente não tem isso não, na sua vida tudo é espiritual, querido. Tudo é espiritual. Na hora que você está na igreja é espiritual, mas na hora que você está fazendo sexo com a sua esposa também é espiritual. Na hora que você está na escola, no trabalho é espiritual, entendeu? Se você está jogando bola é espiritual. Tudo é espiritual. Na vida do crente não tem essa divisão. Então a evangelização, ela tem que ser um pacote, é aquilo que nós chamamos de evangelismo integral. Para eu que sou tricotomista, então eu considero o homem como corpo, alma e espírito. No corpo você atende às necessidades físicas, na alma as necessidades emocionais e no espírito as necessidades espirituais. Você entendeu isso? Então nós precisamos ter essa visão para ninguém chegar lá querendo convencer o cara com um folheto, porque o folheto é específico. Ah, leia esse folheto aqui que Deus vai mudar a sua vida. É mentira. Mentira, o folheto pode ser até importante, mas o folheto é só parte de um processo. Foi aquilo que eu falei ontem. Todo processo ele tem várias etapas, e essas etapas são muito importantes. Passa aí, querido. Ali, passa aí de novo, vai. Isso, o evangelista na prisão. Então o perfil do obreiro. Ali foi um culto que eu preguei lá na penitenciária. Nesse dia, para a glória do Senhor, nós tivemos 50 decididos por Cristo. Nesse dia ali é a hora do apelo. Inclusive tem uma foto aí, eu nem sei se ela está aí, eu acho que ela não está. Que quando eu convidei o pessoal para vir para o culto, alguns não quiseram ir, então ficaram nas celas lá, né? Mas na hora do apelo, Deus impactou tão forte o coração que alguns que estavam na cela saíram para o lado de fora chorando e abraçados. Foi uma bênção de Deus. Mas para você ser obreiro no presídio, você tem que ter um determinado perfil. Vamos lá, um por um. Primeiro, ser vocacionado. Ah, mas vocacionado como? Eu tenho que ser pastor? Não, você tem que ter vocação para aquilo. Vocacionado não diz respeito só ao ministério pastoral, ao ministério a ser missionário especificamente, mas ter a vocação. Você tem que ter algumas coisas que sejam que façam diferença na sua vida. Por exemplo, você tem que ter paixão por aquilo, você tem que ter personalidade para aquilo, você tem que ter habilidades para aquilo. A vocação se resume, poderia desdobrar isso, mas só para você entender, nessas três áreas aí, você tem que ter paixão, personalidade e habilidades. Se você tem paixão, personalidade e habilidades, pode ser que você seja um vocacionado. Porque se você não tiver vocação para aquilo, não vá não, querido. Você vai quebrar a cara, você vai se frustrar, você vai fazer besteira e não vai ser legal. Vai aí, filho. Preparado, você tem que se preparar. Você não pode entrar de qualquer jeito, senão você pode fazer besteira. Existem várias instituições que preparam as pessoas para o ministério prisional, inclusive o SEMUCA, que é o projeto que eu coordeno. Nós também trabalhamos capelania prisional. Vai lá. Ser cheio do Espírito Santo, e aí não é querer espiritualizar a coisa, mas ter uma relação forte com Deus. Caio Fábio, eu gosto muito de uma frase que ele usava. Ele dizia assim: ação sem unção é presunção. Você já ouviu essa frase? Ação sem unção é presunção. Não adianta você ir com todo o seu conhecimento, com todo o seu glamour, com todo o seu equipamento, com todas as suas ferramentas, com todo o treinamento, se você não tiver uma relação profunda com Deus. Tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque a nossa guerra ali é contra as potestades e principados. Isso aí não é historinha não, isso é verdade. Vai lá. Ter fé, tem que ter fé. Como é que você vai entrar, por exemplo? Esse presídio aí é um presídio de pessoas que cometeram crimes sexuais. Esse presídio aí. Como é que você vai ter fé que você entra num lugar onde as pessoas cometem crimes sexuais, e aí você vê, por exemplo, um cara que estuprou uma menina de 10 anos. Aí você vai pregar o evangelho para ele? Tem que ter fé, não tem? Tem que ter fé, tem que ter disposição. Eu tenho um amigo meu, não sei quem já ouviu falar no Paulinho Bang Bang. Você já ouviu falar? Ele já rodou esse Brasil todo. Esse camarada, ele tem uma história interessante. Ele participou num crime lá em São Paulo, talvez os mais antigos aí se lembrem, quando houve um assalto no Banco Itaú e mataram uma bailarina com o bebê no colo. Mataram a bailarina e a bebê, com um tiro só. Foi a quadrilha desse cara que matou, do Paulinho. E aí eles foram presos, um morreu e os outros foram presos. E dias depois, alguém entrevistando o pai da criança e marido da mulher perguntou o que ele achava que a justiça devia fazer com aquele homem. Aquele homem, ele impressionou todo mundo quando ele disse o seguinte: o que eu queria mesmo é que eles fossem alcançados pela graça de Deus. E você sabe o que aconteceu?
Alguns meses depois, esse cidadão foi visitar o Paulinho na cadeia. E hoje o Paulinho é pastor. Tem que ter muita fé, não tem? Você já pensou a possibilidade de você visitar alguém que matou 2 pessoas que você ama muito? Já pensou nessa possibilidade? Eu mesmo não sei se eu teria isso não, mas tem que ter. Tem que ter. Vai lá. Ter amor. O amor é um ponto principal, né? A Bíblia diz que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então quer dizer, esse é o ponto principal, né? O discípulo de Jesus é conhecido principalmente pelo amor, por aquilo que ele faz. Amor manifesto, não é amor falado não. Esse negócio de blá blá blá, eu te amo, isso aí está por fora. O amor é manifesto em todos os aspectos. O amor tem que ser manifesto. Ser firme, você tem que ter posição. Você vai chegar diante de um cara que é bandido, você vai chegar com lero-lero, com meias palavras? Não, você tem que ser firme. Tem que saber o que você está falando, tem que manter o que você está falando. Por isso você tem que pensar bem no que você vai falar. Vai lá. Perseverante. Você começa um trabalho no presídio, isso é muito comum lá. Tem um monte de gente que sempre me procura: ah, pastor, queria ir no presídio com você. Tá bom, vamos lá. Aí chega no primeiro dia, vai 15 pessoas. Oh, que bênção, pastor. Aí tá, a semana que vem de novo. Aí na semana que vem 12. Aí dali 4 semanas eu já estou sozinho de novo. Estou esperando alguém aparecer, porque o pessoal não persevera. Você sabe por quê? Pelo mesmo motivo que eu ouvi, eu já disse aqui na sexta-feira, ouvi de um pastor muito querido uma frase que me chocou. Quando ele me chamou no gabinete, ele era o pastor titular da igreja, me chamou no gabinete e me disse assim: pastor, qual o retorno que esse público vai dar para a igreja? Então, se você tiver esse pensamento, querido, nem vá, viu? Primeiro você se converte e depois você trabalha essas questões na sua vida. Vai lá. Conselheiro, você tem que ter uma palavra boa para dar. Vai chegar lá: e aí, meu, tudo bem? Vem cá, o que você fez? Está fazendo o que aqui? Isso não interessa para você o que o cara fez, está por fora, meu irmão. Você tem que ir lá com uma palavra boa, você tem que ser conselheiro, você tem que falar o certo, você tem que ouvir mais do que falar. Aliás, dizem por aí que é por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. Mas tem gente que com uma boca só fala mais do que os 2 ouvidos, ó, disparado. Então você tem que ser conselheiro, tem que ter uma palavra de Deus para a pessoa. Onde é que você vai buscar uma palavra de Deus? No joelho, na oração. Você tem que pedir a Deus: Senhor, no nome de Jesus, me usa hoje para poder alcançar. Às vezes, André passa por isso também, o Daniel certamente passa, todo mundo que faz esse trabalho de abordagem em qualquer âmbito. Às vezes você vai para a rua sem saber o que falar, não é isso, doido? Aí você vai para a rua, você não sabe o que você vai falar, mas você vai orando: Senhor, me dá a palavra certa, porque não tem um roteiro. Aí você vai abordar alguém: tudo bem? Tudo bem, peraí, deixa eu ver o que está no roteiro. Boa noite, tudo bem com você? Você não faz isso, está fora. Na cadeia também não, você tem que deixar Deus se agir. Lembra que eu falei da ferramenta? Se aplica aí, nós somos ferramenta, irmão. Deixa de ser queixão, nós não somos nada diante de Deus senão meras ferramentas. Somos ferramentas e nós temos que ser usados como tal. Vai lá, querido. Conselheiro cuidadoso, é o que eu falei, você está no mundo, é aquela coisa de você dormir com o olho aberto, né? Você está lá na maior das boas das intenções, mas o camarada, quando olha você, se você for mulher, ele te olha assim. Se você for homem, ele te olha assim. Entendeu? Então quer dizer, muitas vezes o cara está na maldade com você. Você tem que ser cuidadoso, você tem que saber até que ponto se envolver. Porque se você demora, acontece o que aconteceu com a minha esposa. Ela foi fazer evangelismo no presídio, no primeiro dia eu catei ela, estou até hoje, 22 anos. Quer dizer, no meu caso foi legal, ela se deu bem, eu sou um pastor. Quer dizer, eu falei catei ela, mas no bom sentido. Não catei não, eu só catei depois do casamento. Na mesma época, um colega meu casou, inclusive ele era parceiro meu no mundo antigo. Ele casou na prisão também. A irmãzinha era crente, conheceu ele, casou um pouco depois que eu. Ele saiu da prisão e assassinou a menina. Quer dizer, acontece, né? Coisa que acontece, então tem que ter cuidado. A propósito, se tiver alguém solteiro aqui, eu soube que tem umas boas cadeias aqui, quem sabe, né? Uma incursão missionária pode te render mais do que alguns galardões do céu, né? Pontual, você tem hora para entrar e hora para sair, querido. Não é do jeito que você quer não, não é igual aqui não. Marcou as 2, começa às 2h30, 15 para as 3. Lá se marcou as 2 horas tem que começar. Porque se o guarda abrir a porta 2 horas e não tiver ninguém, ele fecha e não vai abrir de novo. Ele não é obrigado a abrir de novo, ele pode até abrir, mas você tem que ser pontual, porque os presos têm uma rotina, e minutos ali são preciosos. Minutos são preciosos, vai lá.
Trabalhe em equipe, você não trabalha sozinho. Não tem essa não. Eu não trabalho sozinho, eu tenho equipe. E você não vai trabalhar sozinho. Deus não nos criou para que nós fôssemos um corpo individual. A Bíblia diz, está lá em Coríntios capítulo 12, que nós somos membros de um mesmo corpo. Não é isso? Então no corpo tem mão, tem braço, tem cotovelo, tem perna, tem joelho. O que seria da mão se não fosse o antebraço? Já pensou nisso, querido? Então quer dizer, você precisa de alguém para poder compor o corpo com você. Numa ação evangelística, você tem que fazer isso. Vai lá, querido. Vamos lá. Prepara o obreiro. Você tem que se preparar. Você tem que estar integrado a uma igreja. Alguém pode questionar, mas eu sempre digo o seguinte: é muito bom que o seu projeto esteja linkado a uma instituição, mesmo que ele não seja a instituição, mesmo que ele não represente a instituição, mas precisa estar linkado a uma instituição. Por exemplo, lá no estado do Espírito Santo, por mais boa vontade que nós tenhamos, se chegar alguém, você de qual igreja? Não, eu não tenho igreja não, eu sou crente, mas não tenho igreja. Ele não vai poder entrar no sistema prisional, porque ele tem que ter uma instituição que assine por ele. Você entendeu isso? Então você tem que estar integrado a uma igreja, a uma instituição, porque a instituição, ela vai dar o respaldo para aquilo que você faz. Vai lá. Vida devocional íntegra. Irmão, as coisas de Deus não é brincadeira não. Lá na Cracolândia, lá nossa equipe, ela tem uma expressão que eles usam sempre, eles dizem assim: só vai quem aguenta. Não tem jeito não. Você tem que ter vida integral, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que frequentar a igreja, ter comunhão com os irmãos, você tem que viver. Esse negócio de viver sozinho, isolado, isso aí está por fora. Ou então está pensando o quê? Que Deus é bobo? Está pensando que Deus vai ficar te dando se você não buscar? Você tem que buscar, não é isso? Então tem que ter uma vida devocional íntegra. Vai lá. Vida de oração, que faz parte lá de cima. Vai lá. Ouvinte da voz de Deus, Deus vai falar com você. Não é daquele tipo de coisa de eis que eu sou eu que falo contigo, meu servo. Se bem que tem algumas igrejas que tem isso, mas eu particularmente, eu não vejo respaldo na Bíblia para isso. Porque antigamente, quando Deus falava com alguém, ele chegava e dizia para a pessoa: olha, vai lá e diga isso, isso e isso para tu. Aí o cara chegava lá e falava: ó, assim diz o Senhor. E dizia o que Deus queria transmitir. Mas eu também respeito as igrejas que têm essa visão. Mas você tem que ouvir a voz de Deus, principalmente através da palavra de Deus, e estar sensível aos toques do Espírito Santo, que tem coisas específicas. De repente você está numa paradinha assim, aí o Espírito Santo de Deus te toca aí, meu. Fala ali, ó, fala ali no amor de Deus para aquele camarada. Você já sentiu isso? Quem já sentiu isso? Deus faz isso, você tem que estar sensível. Agora, para estar sensível, você tem que estar o quê? Linkado nele, tem que estar linkado no céu. Senão Deus vai falar e você não vai ouvir nada. Ser fiel, né? E alguns cuidados necessários. Vamos lá. Você tem que seguir as regras. Isso eu já falei, mas eu quero enfatizar. Ter unção. O grande problema da unção é justamente que unção e outros não são, né? Então você tem que ter unção. Você tem que ser. Vigilância. Correspondência. Nunca leve correspondência de alguém, a não ser que seja autorizado pelo presídio. Via de regra não é. Dá para você colocar essa carta no correio para mim? Olha, até dá, desde que o guarda não entregue na minha mão. Você tem que entender minha posição, você tem que ser honesto com ele. Se você pegar, você pode estar correndo o risco de estar levando um salve para alguém que vai trazer uma dificuldade muito grande para você. Ou então alguém da rua, a mesma coisa. Vem cá, você vai lá no presídio, tem um filho meu lá, dá para você entregar isso aqui para o meu filho? E não é só isso não, carregar sacola. Às vezes você está indo com uma equipe de evangelista e tem uma velhinha, bem velhinha lá, uma tadinha, está com um pezinho na mão. Meu filho, você vai entrar, dá para você levar isso aqui para o meu netinho? Não leva não, filho. Não leva não, porque qualquer coisa que tiver ali, se tiver alguma coisa errada, você procurar a velhinha, se tu achar a velhinha, como aquela corre, então beleza. E aí vai sobrar para você, quem vai para a cadeia é você. Vai lá. Envolvimento pessoal, eu já disse que tem as exceções, né? Minha esposa se deu bem, mas nem todo mundo se dá bem. Vai lá. Usos e costumes, não se meta com isso, querido. Quer um conselho? Você vai chegar na cadeia, como a maioria dos grupos que fazem trabalho na prisão são grupos neopentecostais, o preso ele aprende o seguinte: olha, quando você se converter, você não pode mais andar de bermuda, não pode assistir futebol, aliás, não pode nem ver televisão. Eu encontrei um cara na cadeia uma vez que ele me disse que televisão era pecado, e ele me deu a prova bíblica. Ele falou: você já leu na Bíblia que a gente não pode adorar imagens? Eu falei: já. Ele falou: quando você liga a televisão, você vê o que ali? O que é que você vê? O que é que você vê? A imagem.
É sério, eu já vi isso já. Então você não pode se meter nesse tipo de coisa. Se o camarada tem os usos e costumes dele, e ele quer manter os usos e costumes dele, que ele não tem. Agora, se você estiver disposto a oferecer uma opção que seja legal do evangelho, que é aquele evangelho, não o evangelho de opressão, né? O cara se converte, quer dizer, ele era preso no pecado, agora é preso na igreja, não pode jogar bola, não pode tomar banho de sol, irmãos. Lá no Estado do Espírito Santo nós estamos entrando até na justiça por causa disso, porque tem preso doente que não pode tomar banho de sol. Se ele tirar a camisa, ele é excluído da igreja. Você já pensou nisso? Então você tem que se manter. Eu estou falando que nós estamos fazendo isso enquanto organização, não enquanto igreja. Enquanto igreja tem que ficar na linha ali. Agora, enquanto organização, tem que zelar pela saúde dele. Use costumes, revista pessoal. Alguns estados, eles legislam o seguinte: quando você faz trabalho religioso, você não precisa passar na revista. Mas eu quero sugerir a você, faça questão de ser revistado. Não aquela revista que você tem que tirar a roupa, ficar de 4, ficar de 5, dar 2 agachadinhas, não essas coisas. Isso aí você não precisa fazer. Mas peça para o guarda fazer uma revista pessoal em você, da mesma forma que fazem os funcionários do presídio, porque aí vai livrar você de algum transtorno. De repente você entra sem ser revistado, e naquele dia um funcionário mau elemento leva uma arma para dentro do presídio, e aí depois que acontece o estrago, eles vão dizer: a única pessoa que entrou aqui sem estar revistado foi o irmão. Olha, irmão, até você provar que não foi você, você já sofreu um bocado. Vai lá. Objetos de valor, é melhor você não levar, não deve levar, porque às vezes o cara é bom no 71, ele vai derrubar o seu cordão, não tem jeito, ele vai chorar na sua orelha até que ele vai derrubar o seu cordão para botar na seda muitas vezes, né? Então anel, não precisa ostentar nada disso não, relógio bom, você vai para a cadeia na sua simplicidade, né? O ideal é que seja simples no dia a dia, né? Mas aí você procura entrar sempre na simplicidade. Vamos lá, eu já estou terminando, tá? Desenvolvimento do ministério, a nossa tarefa, vamos lá. Os passos iniciais, eu já falei, você tem que orar, saber ser vocacionado, vai passando aí, querido. Planejar a sua ação, ser capacitado, providenciar a documentação. Para você entrar no presídio, você tem que estar documentado, você tem que ter, por exemplo, atestado de antecedentes criminais. Aí você vai falar: pastor, você consegue? Eu consigo, porque hoje, depois de um certo tempo que você passa por um constrangimento da lei, o seu antecedente volta a zero, né? Quer dizer, só para a polícia. A polícia, em qualquer momento que levantar, descobre que você é preso, que ele levanta sua vida toda, sua vida pregressa. Mas no atestado de boa conduta, ele sai normal. Então, a pessoa precisa ter os documentos e seguir a documentação que o presídio pede. Princípios. Onde você tem que decidir isso. Como? Até quando? Então você tem que ter um projeto, irmãos, presta atenção nisso. Ele tem que ter começo, meio e fim. Não tem esse negócio de projeto vitalício. Tem que ter começo, meio e fim. Você tem que planejar isso. O André que fez administração, eu fiz administração também. A gente sabe que planejamento estratégico é a alma do negócio. Nos projetos evangelísticos também não é diferente não. Você tem que planejar, você tem que saber. E o conteúdo da mensagem ali, para acabar essa fase aqui, não chega lá. Você quer ver uma coisa? Você chega no presídio aí, vamos cantar um cântico. Bom estarmos aqui, louvando a Deus. Não é bom estar naquele lugar. Para você pode ser, né? Você tem que prestar atenção. Você chega lá, você vai evangelizar o cara, fala: ô meu filho, tudo bom? Se você não se converter, você vai para o inferno. Para quem você vai falar do inferno para o cara, se o cara já está no inferno? Você tem que ter uma mensagem de amor, de arrependimento, de perdão, de salvação, de libertação, de liberdade, a palavra-chave para eles. Chega lá falando: eu vim aqui falar de liberdade para vocês. Vem todo mundo ali ouvir você falar. Todo mundo. Entendeu? Então você tem que ter bom senso na hora de você escolher o conteúdo da sua mensagem. Vai lá, querido. E acompanhamento dos decididos, né? Como eu já falei, pode passar. Mais um. Isso. Acompanhamento dos decididos. Grande comissão não é só pregar, é integrar e é ensinar, né? Fazer discípulos está aí nesse contexto também. Pregar, integrar e ensinar. O grande problema da igreja cristã hoje, e se eu comparasse uma igreja cristã, um hospital hoje, eu diria o seguinte: é um hospital que tem muito obstetra e pouco pediatra.
O que eu estou dizendo com isso? Muita gente se decide, mas muita gente se perde, porque ninguém cuida. Então você quer a ovelhinha lá na prisão, você tem que cuidar dele, você tem que acompanhá-lo. A abrangência do ministério também eu já falei, todas as pessoas. O preso, a família do preso, o agente, o diretor, o policial, todo mundo precisa ser alcançado dentro desse ministério. Barreiras, você vai ter muito, principalmente da parte das autoridades. Você vai chegar lá, o agente vai fazer de tudo para você não entrar, porque ele acha que você está indo lá para atrapalhar o plantão dele, ele acha que você está indo lá para defender ladrão, ele vai achar um monte de coisa. Então você vai ter muita barreira. Na igreja você vai ter barreira, na família. A família vai dizer: oh, minha filha, tanta coisa para você fazer. Você quer ir logo lá na cadeia? Vai numa creche, minha filha, tanta creche assim de velha aí precisando de ajuda. Você vai na cadeia, né? A igreja é a mesma coisa. A igreja vai perguntar para você, como perguntaram para mim algumas, né? Qual é o retorno que um camarada desse vai dar para o evangelho, para a igreja, né? Então você vai ter muitas barreiras, mas em nome de Jesus você supera todas. E umas considerações finais que eu quero fazer agora, vai aí. Nossa ação ou negligência pode fazer a diferença. Eu vou passar algumas imagens aí. Elas chocam, mas são imagens porque às vezes a gente vê o lado romântico da coisa, né? Cadeia, que negócio legal e tal, eu vou lá, vai ser uma bênção. Aí você chega na cadeia, você vê os presos tudo ajeitadinho ali, tudo arrumadinho, mas tem o outro lado da prisão também. Então eu quero mostrar o que a nossa ação pode significar. Ou assumirmos o nosso papel, vai lá, querido. E se nós assumirmos o nosso papel, ali no Carandiru, um culto ao ar livre ali, tinha mais de 3.000 evangélicos em todo o Carandiru, vai lá. Um culto numa cela, numa igreja, isso aí é se nós assumirmos o nosso papel, vai lá. Um culto num pátio, coisa gostosa, né? Você se relacionar com Deus ali num lugar como esse, vai. Aí os internos que eu falei daquela foto, esses aí, eles saíram, eles não estavam no culto, eles não queriam participar do culto não, mas na hora que o impacto de Deus foi tão forte que eles saíram da cela chorando. E olha que um preso para fazer isso no contexto prisional é muito complicado, muito complicado, porque ele demonstra fraqueza. Eles saíram chorando e se abraçaram. E eu peguei essa foto na hora, falei: puxa vida, isso é Deus, só Deus que faz um negócio desse, né? Além dos presos que estavam lá, esses aí que saíram também. Vai lá. 50 decisões por Cristo no único culto, aquele culto que eu mostrei. Isso aí ali, pode passar. Aí numa delegacia lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, a gente fazia um culto também. Ou a gente cumpre o nosso papel, ou então nós fazemos o quê? Nos entregamos à própria sorte. Passa aí. Rebeliões por reféns. Querido, é muito difícil, tanto para o refém como para o preso, porque no final da rebelião ele recebe o queijinho dele. Não é fácil. E eu quero dizer para você que nessa hora ninguém tem amor por ninguém. Passa aí. Fim de uma rebelião, um constrangimento. Você já viu? Imagina o que é isso, todo mundo pelado, um atrás do outro, de cueca, com a mão na cabeça, deitado. Você já pensou o que é isso, querido? Imagina você numa situação dessa. Eu já vivi isso. Eu sei como é difícil. Você é anulado ali naquela situação. Vai lá. Sujeira. Essa daí é uma foto de um dos presídios de Vitória. Ali é o CDPC 1, não, CDPC de Cariacica, o CDPC 1 de Cariacica. É uma sujeira. Essas celas aí são grades metálicas, são containers. Então eles ficam dentro de containers. Vai aí. Tortura. Aquilo ali é o famoso pau de arara. Você já ouviu falar no pau de arara? É desse jeito que o camarada fica, amarrado as mãos, os pés, com um ferro atravessado nas pernas e tomando choque, principalmente nas partes íntimas. Você já pensou o que é isso, querido? Que situação degradante. Vai lá. Ali, ó. Isso aí é uma cena do... Lembra que eu falei do Carandiru, que eles jogaram as armas todas? Aí, ó, eles jogaram as coisas para fora e o batalhão entrou. Mesmo depois das armas estarem, estavam todas ali, que tinha de ferro, de madeira, eles jogaram porque eles não eram bobos. Aí a polícia mandou eles tirarem a roupa e jogarem a roupa também. A maioria deles foram mortos nus. Pode passar aí. Olha lá, humilhação. Aí, ó, isso aí é do dia do sistema do massacre do Carandiru. Está vendo aqui? Em alguns desses momentos, esses presos que eram chamados para carregar os mortos, quando chegavam no lugar que eles juntaram os mortos, eram assassinados também, a sangue frio. Vai. Olha aí. Está vendo? Vai.
Aí. Cenas lá do Carandiru. Você já pensou, querido? A nossa negligência pode significar um homem desse numa gaveta dessa. Quem sabe se nós estivéssemos ali? Alguém já viu aquele filme Lista de Schindler? Quem já viu Lista de Schindler? Já viu no final, na hora que o cara fala, pô, esse anel aqui poderia ter significado algumas vidas a mais? Quem sabe se um pouquinho mais do nosso interesse teria significado a vida de um desses jovens que estão aqui? Passa aí. Ali, ó. Eles são mortos pela polícia e pelos companheiros. Alguém já ouviu falar do UE, do Rio de Janeiro, que foi morto por Fernandinho Beiramar? Quero apresentar ele para vocês. Abre aí. É esse aqui. Esse é o UE. Pelo menos o que sobrou dele naquele dia. Ele podia ter sido alcançado pelo Evangelho de Cristo. Vai. Olha a situação desse moço. Eu estou fazendo isso para chocar você não, mas é para você abrir os olhos e você ver o quanto é importante a nossa ação. Quantos homens desses poderiam ter sido alcançados e teriam uma vida transformada? Vai. Ali, ó. Está vendo ali os restos mortais? Isso aqui foi lá em Bangu também. Os amigos do UE que foram mortos. Vai. Ali. Olha que situação. Você já imaginou que esse moço sofreu antes de morrer? Vai. Olha aqui, isso aqui é do Espírito Santo. Encontraram esses restos mortais ali. Isso daqui fez parte de um documento oficial que foi para a ONU. Vai lá. A cabeça do camarada ali. O braço dele. Olha aqui, ó, a situação desse cidadão. Quem fez isso foi interno. Para você ter uma ideia do nível de violência que existe dentro de um presídio. Vai. Ali. Vai. Olha a situação desse moço. Esse aqui arrancaram o coração para se certificar que ele estava morto. Vai. Pode passar. Olha esse aqui, ó. Cortaram pelos do cara, colocaram na boca dele, abriram a barriga dele e enfiaram a cabeça dentro da barriga dele mesmo. Vai. Suicídio. Quantos deles se suicidam? Esse daqui foi no Espírito Santo. Esse daqui eu não sei onde foi, mas esse daqui é fato real lá no Espírito Santo. Pode passar. Depressão. Você sabe o quanto é importante para nós, queridos, atuar no sentido de que esses homens não vivam numa situação como essa? Pode passar aí. Vai. Essa é a pergunta. Qual é a sua escolha? Vai lá. Disse Jesus, todos juntos. Ide. Nós podemos fazer diferença. Eu poderia ser um daqueles homens lá, sabia disso? Sempre que eu vejo aquilo, quando eu saí do Carandiru, em 2002, antes do massacre, 92, desculpa, antes do massacre, eu lembrei quanto Deus foi importante na minha vida. Eu poderia ter sido um daqueles 111. Meu nome poderia estar na lista. Eu acho que eu tenho até a lista do meu livro lá, porque eu falo sobre o massacre também. Eu poderia ter sido um deles, mas o Senhor me deu vida em abundância. E Ele me deu vida em abundância porque alguém anunciou o Evangelho de Cristo. O processo de conversão meu, é claro que ele foi um processo bem diferenciado. Eu não levantei a mão e fui na frente no apelo do pastor, mas tem todo um processo de conhecimento de pessoas que estavam naquela situação ali, e Deus então falou ao meu coração e mudou a minha história. Então eu quero desafiar você em nome de Jesus Cristo, cumprir o seu papel, para que você não tenha que lembrar da situação, de uma situação como essa, e depois sentir culpado, né? A Bíblia diz lá em Ezequiel o seguinte: se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e você podendo não anunciar a ele o Evangelho, eu estou parafraseando, né? Aquele ímpio morrerá no seu caminho, mas o seu sangue requererei da sua mão. Está pronto para isso, querido? Para prestar conta do sangue de alguém? É isso aí. Que Deus abençoe você. Se tiver alguma pergunta, alguém quiser fazer alguma pergunta, vai fazer depois. A Andréia vai dar uma palavra agora e depois a gente vai ficar disponível para pergunta. Valeu? Deus abençoe você.